Olá, meu nome é Juliano Rocha, eu sou diretor-presidente do Comitê Executivo e nós estamos no 4º episódio do Podmaster, o podcast da Master, a imprescindível Associação dos Proprietários do Swiss Park. À frente do Comitê Executivo, nós nos deparamos com um tema espinhoso, que gera muita discussão aqui no nosso bairro, que é relacionado ao trânsito. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui 2 representantes da INDEC, a empresa municipal que cuida do trânsito na nossa cidade, para me ajudar a discutir e trazer esclarecimentos para vocês, moradores, nossos vizinhos. Eu tenho aqui o José Vieira, coordenador da INDEC, assim como o Marcelo Carpenter, para falar representando a INDEC e a Secretaria de Transportes. Sejam bem-vindos. Obrigado, Juliano. É um prazer estar aqui com você, né, esse tema que é muito importante, né? Falar de trânsito, a gente fala de um tema, como você citou, espinhoso, mas que também é o que a gente pode gerir a questão da vida, né? Qualidade de vida dos transeuntes, da cidade e aqui do complexo do Swiss Park. Então, a gente está aqui para tentar colaborar e esclarecer o que for possível. Legal, cara. Olá, Juliano. Obrigado novamente. Como o Carpenter falou, a INDEC sempre foi um parceiro da Master, daqui do Complexo Swiss Park, e vai continuar sendo. E esse convite, através do presidente, nossa diretoria de operações, vem assim, só enfatizar a importância mesmo do que nós temos a tratar aqui, que é valoroso para os moradores, para quem aqui transita. Isso é importante para todos que aqui estejam no Complexo Swiss Park. Perfeito. A nossa preocupação na Master, sobretudo nesses últimos anos, é nos aproximar do poder público para discutir muitos temas, principalmente o tema do trânsito, sobretudo em razão dessa expansão imobiliária vertiginosa que acontece aqui e que causa aflição nos moradores, afinal de contas. Onde nós vamos parar com tanta gente, com tantos veículos, né? E aí nós nos aproximamos da INDEC para trazer essa discussão, participá-los da discussão e estudar propostas para minimizar os efeitos, né, desse aumento populacional e dos veículos aqui. Nesse sentido, José Vieira, eu te pergunto, como tem sido a atuação da INDEC no nosso bairro aqui no Swiss Park? Olha, isso já vem há um bom tempo. Desde quando iniciou o Swiss Park, o complexo, a INDEC sempre foi parceira. O presidente sempre está na ativa, conversando junto à Master. Nossos diretores de operações também estão aqui diretamente quando solicitado para esclarecer qualquer uma das dúvidas correspondente a trânsito, transporte, para quem é morador e para o aspecto comercial local. Um dos temas que nós podemos falar, que é sempre tratado aqui, é quanto à segurança segurança do trânsito e a fluidez. Isso é um assunto que nós podemos ficar aí 2 horas falando, mas nós sabemos sim que tivemos aqui já 2 vítimas fatais, e não muito, mas de vez em quando há alguns acidentes mais leves, e que traz da INDEC uma importância de estar tratando esse assunto aqui juntamente com aqueles que aqui administram. Sem dúvida. E nós, analisando através de uma análise técnica, verificou-se a primeira possibilidade de reforçar a sinalização. O que é reforçar a sinalização? É estar aqui reforçando a sinalização com a pintura de solo, faixa de pedestres, o pare, lombadas e entre outros. Esse reforço nós fizemos recentemente através de um convênio, não podemos falar um convênio, de uma solicitação da Master para que melhorasse a sinalização. Então, aqueles que aqui transitam, vocês que aqui estão no Swiss Park, podem verificar que nas principais vias, não estou falando dentro dos condomínios, mas nas vias principais do complexo, a INDEC reforçou a sinalização. Nós temos toda a sinalização horizontal que foi reforçada com tinta boa para que dure, são 2 anos aí, para não ficar a cada 6 meses vindo, tanto na horizontal quanto na vertical. E várias placas também que reforçam a sinalização de solo. Não, nós percebemos. José, você fala de estudo técnico, e aí uma pergunta que eu te faço em relação a sinalização realmente ficou excepcional.
Esses estudos, eles são feitos antes da instalação dos redutores de velocidade? Aí eu me refiro às lombadas e aos radares. Isso é uma coisa que sempre há discussão, né, por parte dos moradores. As lombadas e os radares, eles foram instalados aqui por qual razão? Qual que é o sentido? Todo e qualquer trabalho que a INDEC faça, e como você bem falado, as lombadas e os tão falados radares, antes de qualquer implantação, ele é feito um estudo técnico. Então, os técnicos, os engenheiros da INDEC, vêm a campo, fazem a contagem veicular, uma análise da velocidade local, e em cima dessa análise feita por um determinado período, período da manhã, período da tarde, horários de pico, entre outros, é analisado o comportamento do trânsito local. Em cima dessa análise, que é feito diariamente, quando dá solicitação, só a cada 4, 5, 6 dias que faz essa análise, depois os técnicos vão trabalhar e verificar o melhor que nós temos dentro de segurança de trânsito para estar implantando. Uma lombada, um reforço na sinalização, uma melhoria da pintura de solo, de uma implantação de radar. E aí não é somente o conceito da INDEC vir sinalizar, não é somente a INDEC vir implantar uma lombada, não é a INDEC chegar através de uma solicitação de um estudo implantar um radar. Há-de-se daqueles que estão aqui respeitar os limites de velocidade, as sinalizações de solo, os desrespeitos que nós temos de estacionamento, entre outros. Então, nós fazemos a nossa parte, juntamente com a solicitação, com aqueles que aqui administram. A INDEC está disposto sempre a ajudar, sim, nós vamos estar dispostos. Qualquer solicitação nós vamos estar vindo, nós vamos fazer essa análise técnica e quando dá necessidade nós vamos estar implantando, sim. O nosso presidente é muito crítico no falar. Quando dá necessidade, se é para salvar vidas, nós vamos fazer esse trabalho para que isso tenha um retorno. E assim, nenhuma vida é tolerada. Perfeito. É legal fazer até um gancho, né, na palavra do Zé Vieira aí, o nosso engenheiro. Ele, quando nós fazemos esse tipo de estudo, né, vai levar em conta que às vezes você tem um momento, né, daquele viário com o seu comércio local, com a sua residência e com o seu fluxo. E em dado momento isso daí pode estar sofrendo alterações, né? A gente de repente constrói ali um polo gerador, né? Uma escola, por exemplo. Então existe o reestudo de uma nova possibilidade de deslocamento, inclusive do próprio radar, da própria lombada, para que haja então a gente consiga atender, né, aquele público de repente mais exposto, né, mais fragilizado ali de uma forma mais segura. Né? Então tem sempre essa reavaliação, né, Zé? Quando nós falamos nenhuma vida tolerada, vamos falar assim, nenhuma morte que nós temos no trânsito é tolerado. Não, sim, então, claro. da importância de utilizarmos da sinalização e o respeito. É um planejamento dinâmico e flexível, porque ele está suscetível a mudanças de acordo com as transformações que acontecem naquele contexto. Perfeito, né? Juliano. Uma coisa viva, né? Sim. José Vieira, e aí você falou desse estudo prévio à instalação, da sinalização, dos redutores de velocidade. E aí, Carpenter, queria saber de você o seguinte, em termos práticos, a fiscalização, eu acho que é uma parte desse processo todo, porque se a gente está pensando em preservação de vidas, só a instalação desses dispositivos não é suficiente, porque a gente sabe que as pessoas eventualmente incorrem em infrações. Então, a fiscalização, ela é realmente uma parte disso e, em termos práticos, ela previne esses incidentes, esses acidentes que afetam as vidas? Com certeza, Juliano. Acho que a fiscalização ela é um braço, né, da engenharia. A engenharia fez o estudo de campo, fez a implantação. E se não houver fiscalização, a gente sabe que o ser humano por si só, ele em algum momento ele precisa ser atendido na sua necessidade e às vezes a sua necessidade acaba esbarrando na legislação de trânsito, né? Aquela parada rápida num local proibido, aqueles 5 minutos numa área para deficiente ou idoso, né, que acaba gerando um transtorno, né? Então a fiscalização, na verdade, é para fazer com que as pessoas que transitam na região
estamos falando aqui do complexo, mas estamos falando também da cidade de Campinas, e entendam a importância do respeito à sinalização. Se ela está ali por um motivo, foi estudado, né? Foi feito todo um levantamento da área de risco daquele local, então a gente trabalha nessa conscientização, né? Para que a pessoa realmente entenda que seguir a legislação de trânsito, ela está se preservando, ela está preservando os seus pares, né? Sim. E aí a gente vem colhendo, a intenção é colher cada vez menos, né, sinistros aí com vítimas fatais, com vítimas com fraturas, né? Enfim, Uhum. a tentativa sempre é fazer com que o trânsito seja o mais respeitado possível para que a gente colha menos incidentes, né, no trânsito. Sem E a dúvida. fiscalização da INDEC, eu não sei se todos sabem, né? Nós trabalhamos com corpos fiscais 24 horas por dia. Né? A gente tem um período da noite que a gente trabalha com um pouco menos de agentes, mas qualquer solicitação ela tem o seu atendimento, né? Um águia rebaixado, um local proibido, há vagas de deficiente, então essa é a nossa intenção, né? Fazer com que aquela área sempre esteja preservada e assim fazendo a boa fiscalização. Importantíssimo saber disso. Vocês falaram de estudos, José, e existem estudos sendo realizados aqui sobre o nosso bairro em relação à mobilidade, ao fluxo do trânsito, até mesmo essas questões envolvendo os acidentes. A INDEC tem feito esses estudos? O que você poderia nos dar como exemplo? A INDEC recentemente teve um convite da Master para tratar de alguns assuntos do planejamento aí vamos colocar mais 2 anos aí. Nós estamos vendo a expansão que está tendo o Complexo Swiss Park. Estão vendo outros condomínios, estão chegando aí logo, logo. E há uma preocupação, sim, da Master, e há uma preocupação da INDEC no conceito de fazer uma melhoria no trânsito local. Solicitou-se para a INDEC, através da Master, um estudo inicial em torno do relógio. Esse é o primeiro que vocês solicitaram. Há um entendimento para que a Master faça essa primeira análise. Posterior a essa análise, a INDEC vai também disponibilizar alguns técnicos, alguns engenheiros também para verificar o que foi estudado, e com esse estudo ela vai reavaliar o complexo e vai, em cima dessa análise, nós vamos verificar o planejamento que tem que ser feito para melhorias. Melhoria no conceito da fluidez do trânsito, da velocidade local, e em entrada e saída desses veículos em alguns horários de picos, que nós sabemos que é um pouco complicado. Entendam que a cidade é grande, nós temos 2 corredores principais que tomam muito o nosso tempo, mas a INDEC em si como o Carpenter falou, nós trabalhamos 24 horas. Qualquer acionamento da Master, qualquer necessidade que ocorra, como já tivemos próximo relógio, como tombamento de uma carreta, um ônibus quebrado, a INDEC acionada, os nossos agentes estão prontos para atender. Esse é um ponto que nós falamos, que é a análise ali no relógio para verificar a melhoria. O que vai ser feito, se precisa obra, se não precisa obra, se precisa mudar a sinalização. Então, esse estudo já está em andamento. Ótimo. Uma outra análise é o conceito das vagas de estacionamento. Nós sabemos a complexidade que isso tem, principalmente no conceito daqueles que ali transitam para fazer as suas compras. E também é um estudo que está sendo feito. E aí verifica-se a necessidade de mais vagas, verificar de vagas 45 graus, mas isso é estudo. Isso não quer dizer que vai ser implantado, porque até mesmo para implantar tem toda uma viabilidade financeira e é um conceito que tem que ser tratado de ambas as partes. Mas essa análise de estacionamento também já está sendo feita por solicitação da Master mesmo, e nós estamos juntos e contem conosco e vamos melhorar sim. O que tiver ao alcance da INDEC, nós vamos melhorar. E tem outros aspectos também que são tratados, que ainda estão saindo do papel. Então, esses 2 principais, que é o entorno do relógio, entrada e saída da cidade, do complexo, e as vagas aqui de estacionamento. Excelente. É bom você enfatizar isso, José, porque é uma satisfação que nós damos para os moradores, que a Master está preocupada com essas questões que afligem, né, que afligem os moradores, e sozinha ela não tem como solucionar, né? Por isso
que a gente enfatiza essa aproximação com vocês para discutir, né, a pertinência do estacionamento, a pertinência dos estudos, né, ali no entorno do relógio e a viabilidade disso, né? A gente sabe que é uma ação, uma providência complexa, né? Tem essa questão financeira, burocrática, enfim, né? Mas é importante enfatizar isso para os moradores. Carpenter, a gente tem um outro ponto de aflição, diz respeito ao interior dos residenciais. A INDEC pode atuar dentro dos residenciais? Juliano, isso é um tema que é bastante discutido, é um tema polêmico, né? Porque existe alguns entendimentos no próprio corpo do CTB, que são condomínios que iniciaram, né, o seu fechamento como condomínio já fechado, e áreas que eram bairros públicos, né, que na verdade tiveram o seu acesso controlado. Então, quando eu falo de alguns locais, por exemplo, eu quero te dar um exemplo prático, a área do São Conrado, né? Ele era um bairro da cidade, né, ali no distrito de Souzas, que ele foi fechado e ter o seu acesso ali controlado. Ali a INDEC tem entrado a pedido do próprio condômino lá, do síndico, né? Então, ali nós fazemos área de circulação e fazemos a fiscalização do que trata o CTB, por exemplo, de parar no raio de curvas, calçada, gramado, contramão de direção. Alguns locais são um pouco mais complexos, né? Porque o regimento praticamente de norte de trânsito é o estatuto, né? Então, cabe aí ao síndico fazer o regramento de trânsito dentro do seu ambiente e ali aplicar as medidas dentro do seu estatuto do descumprimento, né? Sim. Mas se houver o interesse do síndico, da sua unidade, a presença da INDEC no seu interior, então a gente geralmente faz o caminho da primeira vistoria para saber se a sinalização dentro desse complexo ela atende o CTB, ela está dentro das normas vigentes atuais, né? Porque são vagas, né? Por exemplo, vagas para gestante que não existe mais no CTB, vaga para carro forte. Então tem alguns moldais e a própria vaga de deficiente físico idoso, existe um pictograma, né? Para ser respeitada, essa legislação mudou. Então ela estando dentro dos padrões de fiscalização, aí assim a gente pode então acessar o local e fazer as orientações, fazer a fiscalização conforme o pedido. Mas assim, o que a gente pede, né, que fica o alerta, eu quero falar para quem for morador da cidade de Campinas e seus complexos, que respeite a sinalização de trânsito, né? Use o seu cinto de segurança, mesmo em pequenos trajetos de deslocamento, que a criança ande na cadeirinha, né? Que você respeite o limite de velocidade, que você cumpra, né? Você não dê, por exemplo, ferramentas para o seu filho menor de idade transitar numa área sem a devida habilidade para tal, porque a gente tem, assim, colhido informações, porque eu, inclusive, moro num condomínio fechado, a gente colhe informações de situações internas, né? Que é simplesmente a negligência daquele cumprimento, né? Sim. E pegando aqui, acho que a importância do tema que você está trazendo, Juliana, e a própria seriedade da Master, né, no tratar aqui do ambiente, eu não sei se todos, né, da cidade de Campinas ou aqui do complexo sabem que existe uma lei que mudou agora, né, em 2023, em junho de 2023, que é a 14599, que ela trata... Ela compartilhou aos agentes municipais, eu estou falando dos agentes da INDEC e da Guarda Municipal, a competência que era exclusivamente da Polícia Militar. Então, sempre que tem um canal aberto, eu gosto de falar isso, para que não haja estranheza, de repente você ser abordado numa blitz por agentes da INDEC apenas ou da Guarda Municipal, pedindo seu documento, querendo ver o estado de conservação do seu veículo, está o pneu careca, aquela coisa toda, porque essa lei agora ela veio trazer essa equiparidade, né, do município com o estado. Então a gente tem feito essas fiscalizações, a vontade da fiscalização é melhorar a qualidade da frota da nossa cidade, né, no estado de conservação, e a habilidade das pessoas de transitar. Numa fiscalização recente que a gente fez aqui, próximo, inclusive, na região, aqui na Washington Luiz, de 28
pessoas abordadas em motocicleta, 14 não eram habilitadas. Então, assim, são dados alarmantes, né, que a gente tem identificado durante as nossas abordagens. Então, é só para deixar aí um aviso, né, um toque, né, para a população aqui, para a região, que a gente tem feito esse trabalho, né? Então, se você se deparar aí no estreitamento de via, com os cones, com o pessoal, é para a segurança mesmo do viário, daquele entorno, e a gente tem colhido, graças a Deus, bons resultados com isso. Não tenho dúvida, é um trabalho preventivo, né? Embora seja um trabalho ostensivo, né? Exato. Previne incidentes, porque eu fico imaginando, né? O protocolo é 18 anos, passar por um treinamento, né? Tem instruções para você ter perícia para dirigir. Perfeito. E de repente você atropela todo esse processo e certamente essa pessoa não tem perícia, porque ela não ouviu todas essas informações, não recebeu todas essas informações e o risco que elas acabam, né, colocando as demais pessoas. Você falou de alteração legislativa, né, quando você menciona essas competências que eram do Estado e agora passam a ser do município também. Teve uma mudança recente também, que é uma resolução que diferencia a bicicleta elétrica, que não é mais... antes o pessoal achava que aquele, eu vou chamar de dispositivo, né, com acelerador manual, não é mais bicicleta elétrica, verdade, né? É bom que vocês falem, porque até de acordo com isso que esse outro apontamento, Carpenter, o morador precisa saber que a associação que administra o residencial, ela tem competência para criar regras, né, de convivência dentro daquele loteamento de acesso controlado. E essas regras, elas não são regras de trânsito, embora elas possam falar sobre trânsito, né? Que aí a competência de fiscalização de trânsito é do Estado, Sim. do município, né? Exato. Enfim. E aí, os regulamentos, muitos deles, prevê, né, limites. Então, por exemplo, é proibido que uma criança, né, ou que se conduza um ciclomotor dentro do residencial. Tem um sentido, a segurança. E, na verdade, a previsão para que crie-se regras de convivência justamente para que a gente evite problemas de segurança, incidentes mais graves, né? Mas a gente tem essas regras, só que um ponto polêmico é a questão do ciclomotor e da bicicleta elétrica. Eu queria até que vocês fizessem essa distinção, porque é uma distinção técnica e nem todo mundo sabe, né? Mudou realmente? Me diz o que é bicicleta elétrica hoje, o que é ciclomotor, gente, cara? vamos deixar assim, num princípio bem simples, né? Uhum. Toda aceleração manopla, se você tem a sua aceleração na manopla, você não necessariamente precisa do pedal para você desenvolver aquela que a gente chama de pedal assistido, né? Uhum. Então, numa subida, você vai pedalar e aí você vai conseguir chegar lá com mais tranquilidade. Se você passou essa dinâmica do pedal para manopla, ele passou a ser um ciclomotor. Não é mais bicicleta elétrica. Você inventou um ciclomotor, Uhum. de repente comprou um motorzinho, Uhum. fez uma adaptação, então você inventou um ciclomotor. Pelo Código de Trânsito, a aceleração manoplau, ela é ciclomotor, então ela precisa dos cuidados. Você tem que estar com vestimento adequado, você tem que ter capacete, você tem que ter um mínimo de orientação, né, para estar com aquele veículo em movimento, inclusive registro desse veículo, né? Até habilitado a CCI ou a própria categoria A. Então, assim, não é tão simples quanto parece, né? Às vezes a pessoa fala, vou pôr um motorzinho para o meu filho curtir, né? Uhum. Ou a própria, às vezes, o adolescente que está trabalhando ali, o primeiro emprego, ele quer montar a bicicletinha dele e às vezes ele monta e a partir do momento que ele sai do condomínio, ele está sujeito a toda a legislação de trânsito. Dentro do condomínio ele está trabalhando com o estatuto, né? Uhum. Então existe o regramento, mas saiu do condomínio, ele está incorrendo sim de ser abordado, de ser fiscalizado, inclusive de ter a sua bicicleta recolhida ao pátio. Esse ponto é polêmico. Só reforçando, a gente fala muito do CTB, a ENDEC trabalha
fiscaliza em cima do que tem de legislação. Nós não inventamos, nós não criamos, nós o que estamos junto com municípios, estado, para que essa legislação seja cumprida. Então, o que tem-se dentro do conceito do Código de Trânsito e suas mudanças que ocorrem com rotina, que a gente tem que se atualizar, a INDEC trabalha dentro dos conceitos. E não é só de fiscalização, é também na implantação de sinalização, de um radar, de uma lombada. Então, o Código de Trânsito é a nossa Bíblia. Nós seguimos e nós fazemos todo o trabalho em cima do que se tem hoje transcrito. Nós temos aí, inclusive, Juliano, um departamento que é de educação, né, da empresa. Então, a INDEC, ela tem uma equipe lá de especialistas. Então, geralmente, eles vão, às vezes, a condomínios, eles vão a escolas, eles vão a empresas, falar justamente sobre isso, as boas práticas da condução do trânsito, o que mudou, o que não mudou, o que está pertinente hoje, né? Recentemente a gente teve aí a adequação, por exemplo, de alguns shoppings da nossa cidade da resolução que atende a fiscalização de idoso e deficiente, e nós temos feito sim a fiscalização interior de shoppings, a pedido inclusive da própria administração, né, por conta do desrespeito que ainda tem sido bastante frequente, né? Então é mais assim, a questão da educação mesmo, é o que o Zé falou, o CTB, ele é o preto no branco, né? O que está ali, o que está dentro, ok, não, o que está fora não tem, né? Então a INDEC em si, ela tem uma minicidade dentro do complexo da INDEC, que ela leva às escolas. Exatamente. E agora está saindo de dentro da INDEC que está ganhando os ares. Nós estamos começando agora a implantar uma lá na região do Campo Grande. Então, para facilitar, para trazer o conhecimento, ou levar o conhecimento para aqueles que estão ali num complexo e precisam. E outra, esse trabalho educativo, principalmente com as crianças, né? A criança, ela passa a ser o fiscal do pai, da mãe, na direção. Exatamente. E outra, a gente está preparando um cidadão que vai, né, ser um condutor e com um senso de responsabilidade certamente maior, porque já desde cedo vem recebendo essas lições, esses aprendizados em relação à importância do respeito às regras. Eu acho esse projeto da INDEC fantástico, né? E é uma coisa que a gente gostaria muito de repente, numa parceria, fazer algo aqui no Swiss Park para as crianças, né? A gente falou dos redutores de velocidade. Vocês têm aproximadamente uma ideia da quantidade de acidentes ou algo aproximado aí, principalmente fatal, ou por ano, aqui no Swiss Park, que gerou a necessidade da instalação dos redutores, né? Eu entendi que esses redutores, eles são em decorrência dos acidentes que aconteceram aqui. E tem um radar aqui em especial que ficou famoso, né? Que acho que é o radar que mais multou, um dos radares que mais autuou, né? Vocês têm alguma coisa aproximada referente a esses acidentes de trânsito, José? Olha, recentemente nós não tivemos vítimas fatais aqui no complexo. Graças a Deus. O que nós temos são de anos anteriores, onde você falou da viabilidade desses estudos para trazer um radar. E aí você falou no tema polêmico que é o radar, e o radar está aqui no complexo. Só que assim, obedeceu a sinalização, passou dentro dos limites de velocidade, nenhuma autuação vai ser feita. Ninguém passa acima, nenhuma autuação, nenhuma multa. Ele está ali para educar aqueles que ali transitam. Aqueles acidentes mais leves praticamente não entram no nosso radar ou no nosso banco de dados, porque nós sabemos que vocês têm aqui uma fiscalização bem ativa e, às vezes, quando é coisa pouca, nem chega a INDEC ser acionada, porque eles já têm acho que um treinamento, uma capacitação para que eles dê o atendimento inicial, faça o necessário naquele momento, e se é bem leve, praticamente ele já desobstrui a via, e aí, caso necessário, se um pouco mais aí complexo, aciona-se a INDEC e vem. Mas nós, infelizmente, já tivemos, sim, no banco de dados, 2 vítimas fatais aqui, como já falado, e o que fez com que a gente intensificasse a melhoria da sinalização,
a implantação das lombadas. E nós estamos vendo, assim, o crescimento do comércio, escolas vindo para cá, o aumento de outros condomínios, outros residenciais que estão chegando, e aí vai verificar, e nós vamos ter que fazer novos estudos para verificar. Dentro do planejamento que nós temos de INDEC e também nós temos que trabalhar em conjunto, não é a INDEC em si só. Claro que nós temos uma responsabilidade dentro de Campinas, mas a Master tem que, em conjunto com a INDEC, e vem fazendo esse trabalho para que a gente melhore cada vez mais, aqueles que aqui transitam, aqueles que aqui moram. E nós vamos sim dar toda a atenção, fazer novos planejamentos, o que for necessário, a INDEC está disponível. Então vocês, usuários aqui, cumpram a velocidade, verifiquem a sinalização. E outro ponto, o pessoal fala, mas a INDEC de vez em quando vem aqui, fiscaliza, recolhe veículo. É o acionamento que se tem, liga-se na INDEC e toda vez que é acionada e tem uma irregularidade que esteja de acordo, nós saímos, está tudo normal, vamos embora. Se não tiver, nós vamos acionar. Toma providência, né? Mas aí é que tá, o pessoal fala, a INDEC vem multa. Nós não chegamos já vamos multando, nós não chegamos já. A INDEC ainda tem o cuidado de verificar, tentar remover, né? Faz uma parte educativa, mas em certos momentos não tem esse como. O veículo vai ficar parado numa vaga de estacionamento ali, ele vai estar prejudicando o raio de curva, pode ocorrer um acidente, aí é feita a remoção. Então a INDEC age em cima da legislação, né, Carpenter? Que aí vem a área do Carpenter mesmo, que os agentes vêm, conversam. Quando não dá, nós aplicamos sim o Código de Trânsito. Perfeito. Ô Carpenter, então, pelo que eu entendi, vocês têm competência para atuar dentro dos sobretudo dentro dos loteamentos de acesso controlado, porque a legislação de trânsito ela se aplica ali como em qualquer outro lugar do território, né? Não é uma área, até mesmo dentro das áreas privadas, né? Exato. A INDEC pode fazer alguns tipos de autuação, como você mencionou aí, os shopping centers, né? Vaga para... Em shopping centers, né, é a vaga especificamente idoso e deficiente. Mediante convênio? Não. Aí está previsto no CTB. Está previsto no CTB. Algumas outras complexos, né, aí sim depende de um convênio. Entendi. Por exemplo, nós atuamos ali no complexo do Alphaville, na área comercial. Então, existe um convênio com a INDEC, né? Então, os agentes eles vão lá no período da manhã e o período da tarde, né? Enquanto o complexo lá está funcionando. Então, nós atuamos toda a sinalização que tiver vigente lá dentro. Então, a pessoa parou em raio de curva, parou em cima de calçado, parou em local proibido. Sinalização já foi feita uma prévia, né? Verificação pelo corpo de engenheiros da INDEC se a sinalização estava de acordo, e aí depois desse processo a gente atua efetivamente. Talvez aqui no caso do complexo aqui do Swiss Park, talvez haveria uma necessidade sim da busca desse convênio, né? O síndico falando ali com a nossa direção, a nossa presidência, para ver se há realmente essa possibilidade e fazer essa vistoria, que é o primeiro passo, né, para saber se o que tem dentro do condomínio está de acordo, né, com a... Ou seja, a sinalização, eu também não posso fazer uma sinalização lá bonitinha, iluminada, não, ela tem que estar de acordo com as normas técnicas. Exatamente. Toda placa tem uma especificidade, ela tem um diâmetro de borda, ela tem toda uma dinâmica. Por isso que geralmente existem, lógico, boas empresas, né, atuando hoje no estado e aqui no município, né, para fazer essa adequação, mas toda a gestão, né, de uma área de convívio, né, que existe pessoas e veículos, precisa ter um projeto prévio, né, precisa ter ali os alinhamentos, aonde vai ser o páreo, onde não vai ser, se vai ter uma faixa amarela, se vai ter um local proibido, justamente para que depois desse processo implantado possa haver uma fiscalização no segundo momento. Aí. Acho que isso já, só completando, já é sabido que a gente trabalha com os projetos, que alguns condomínios, sim, pegam esses projetos de sinalização que tem dentro de cada um dos condomínios e protocolam na INDEC para ela fazer uma análise para verificar se está de acordo.
posterior, de uma autorização, tudo certinho, aprovado, ela faz a contratação de uma empresa e faz a implantação. É bom reforçar para aqueles que administram os condomínios, é que façam isso. E outra, não é que com o projeto em mãos aprovado pela INDEC, a empresa contratada, ela faça de acordo com o projeto. Por isso, da importância do cara de falar. Depois nós tem uma solicitação, nós vamos verificar se a sinalização está de acordo. Que o diâmetro de placa, um pare, uma faixa de retenção, uma lombada, que nós verificamos que vários condomínios têm, e aí sucessivamente. Tá? Então, as lombadas também, né? Vale dizer, né, José, que tem uma resolução que estabelece as medidas Sim. da lombada, né? E aí uma pergunta, se uma lombada não estiver conforme esses parâmetros e acontecer algum incidente lá, é possível ter alguma responsabilização? Vocês acham que é possível ter uma lombada fora dos padrões? olha, Por exemplo, para internamente, vocês, ou então uma sinalização, né? E não está conforme. sim, Digamos que a gente chegou no extremo de ter que chamar a INDEC lá dentro. A INDEC, então, ela vai chegar lá no local e vai fazer essa análise. Assim, não está dentro do padrão técnico, a gente não pode perfeito. atuar. É isso, então. Exatamente. Entendi. Tanto que nós temos equipes de sinalização, uma equipe própria e a terceira, que nós temos um contrato, que eles saem por Campinas verificar. A placa está fora do padrão, ele retira, recolhe, faz a implantação de uma nova. Isso não é só a placa. Nós sabemos que em alguns locais, algumas pessoas pintam com mão, né? Pegamos de tudo, você nem imagina o que nós... Faz aquela faixa amarela Faixa para não amarela, estacionar, né? tinta, acho que não sei com que tipo de tinta, então tudo isso tem que estar dentro do conceito do código. Nós analisamos, aí nós vamos, olha, não está de acordo, então regularize para que nós possamos fazer uma fiscalização. Perfeito. É isso que a gente faz. Toda ação, né, que existe, né, pode ser no viário público ou no privado. No viário público a gente chama das famosas lombadas clandestinas, Sim. né? Às vezes elas são feitas, né, porque o morador ali, ele quer preservar a velocidade na frente da sua casa, mas ele faz ela de qualquer forma, né? Então, geralmente, quando a INDEC identifica, a gente faz a remoção desse material colocado no viário ali, porque não existe uma previsão técnica de implantação naquele local ali, né? E aí, quando isso parte para o ambiente particular, é lógico, existe todo uma questão legal, né? Você Sim. colocou e não tem especificação daquela lombada de forma padrão, isso gerar um acidente, tem todo um desdobramento jurídico, né? Que empresa que fez, quem contratou, realmente é um processo legal, né? Claro. Então, existe sim essas interferências da INDEC, mas mais no ambiente público, né? A gente fez no meu residencial um projeto de acessibilidade, né? E o meu projeto de acessibilidade do meu residencial nós submetemos à apreciação de vocês. Sim. Porque se ocorrer algum acidente com um cadeirante, né, e aquela rampa que ela tem as dimensões, né? Perfeito. E nós recebemos um documento da INDEC, né, autorizando e dando anuência de que está totalmente conforme as normas técnicas e ao CTB, Bacana. né? Perfeito. Justamente para a gente para mitigar totalmente esses riscos de repercussões jurídicas que possam ocorrer caso alguém se acidente, né? Sim. Exato. E uma outra questão, e aí aqui a gente fala muito de complexo aqui, o Swiss Park é um bairro, né? Um bairro constituído por loteamentos de acesso controlado e por condomínios edilícios. E às vezes, né, as pessoas acham que tudo isso também é uma área particular, né? E a atuação de vocês aqui, maciçamente, tem sido nas vias externas ou tem algum residencial já propondo esses convênios, já falando com vocês sobre esses convênios ou não? A INDEC está, por hora, somente nas vias aqui que circundam os residenciais, fazendo essas fiscalizações,
né? É só nessas vias externas, né, Carpenter? Não tem ninguém. Por enquanto é tá? só nas externas, Juliano, não tem, assim, eu não tenho nenhuma orientação de acesso dos nossos agentes, né, em áreas privativas, né, dos condomínios que aqui existem, são vários, né, mas no viário principal aqui, que corta, né, aqui Uhum. o bairro, né, que seria uma área mais comum, né, área de circulação pública, aí nós temos sim, aonde tem a sinalização, feita a fiscalização e atuado conforme, inclusive, demanda de provocação, né? Às vezes o porteiro ali da área comercial, ele liga, né? Comunicando um abuso, comunicando ali o exagero do tempo de algumas pessoas, que às vezes são recorrentes. Então, a gente tem feito, sim, esse acompanhamento diuturnamente aí. Perfeito. Ciclovia e ciclofaixa. Qual que é a diferença disso? E me diz, é uma tendência? Campinas, nós estamos percebendo que tem uma tendência, né, à ampliação das ciclovias, da ciclofaixa. Qual que é a diferença de ciclovia e ciclofaixa? E tá aumentando mesmo? Tá sim, Juliano. Isso aqui é um projeto mundial, né? Não. A ciclofaixa, ela traz qualidade de vida para a população, ela gera uma área de lazer, ela gera um deslocamento menos poluente, enfim, tem todo um conceito, Sim. né? A diferença da ciclofaixa é que ela é uma área pintada e a ciclovia, ela tem a sua limitação fisicamente, né? Por exemplo, a diferenciação na norte-sul aqui de Campinas, nós temos uma área de ciclofaixa, né, que ela sai lá do Taquaral, da Lagoa Taquaral, e ela vem descendo ali até chegar na Norte-Sul especificamente, que é na José de Souza Campos, e depois ela passa por um canteiro, ela é dentro desse canteiro. Então, aonde ela veio só pintada, dividindo ali com os veículos, ela é ciclofaixa. A partir do momento que ela passa para um físico, né, para uma segregação do fluxo, ela passa a ser a ciclovia propriamente dita. Perfeito. E vem aumentando sim. Não é Campinas, não é São Paulo. E não é Brasil. Isso é a nível mundial. É mundo. Agora, cabe esclarecer uma coisa. Onde se tem, utilize da ciclovia, da ciclofaixa, e dê a condição para os veículos que ali transitam fora, né, já que se tem, utilize delas. Foi feita para isso, foi planejada para isso. Né? Então, utilizem. E dê espaço para os veículos, para as motos, para os ônibus, e assim sucessivamente, e para o usuário que ali transita. E o contrário, né, Juliano, também é importante. Os veículos, né, que transitam ali, a área da ciclofaixa, ela estando pintada, mesmo com uma pintura talvez um pouco mais gasta, ela não precisa estar sinalizada para ser fiscalizada. O veículo, ele é passivo de fiscalização e remoção para o pátio, se ficar estacionado sobre uma ciclofaixa, né? Olha só. Então, a gente tem ali, por exemplo, eu estou usando o sentido da Norte-Sul porque a gente reativou uma demanda recentemente lá, né, de domingos e feriados, que hoje a gente ainda implanta cones para dar uma segurança maior pro ciclista, né? Mas no mundo ideal, no mundo de respeito, a pessoa está lá sinalizado, né? Domingos e feriados. Aquela ciclofaixa, ela não pode ser transitada por veículos, né? No período que está compreendendo lá, que é das 7 da manhã até ao meio-dia. Então, dentro daquele período, todo veículo que transitar, mesmo não tendo cone, ele está passivo de fiscalização. Ô Carpenter, essas restrições nas vias, só a INDEC que pode fazer, né, nas vias públicas, por exemplo, quem que tem competência? Eu posso, de repente, fazer um evento e fechar a via pública ou eu preciso de uma autorização da INDEC? Como que funciona isso? Toda intervenção, Juliano, no viário público, existe um procedimento, né? A pessoa entra em contato no 118, a pessoa vai protocolar uma solicitação para o departamento, que é um departamento de obras e eventos, que existe na empresa. E aí eles vão fazer um estudo prévio daquele espaço, se na linha de ônibus, qual que é a composição ali, se é um trânsito mais local, se é uma via de baixo fluxo, se é fluxo local, se é uma arterial. Dependendo da complexidade desse viário, existe a emissão da autorização do bloqueio ou não. E aí, quando você faz a autorização, você
pode estar sendo responsabilizado pelo bloqueio. Se você fez uma solicitação, por exemplo, da sua rua, você quer fazer uma festa junina lá, que estamos aí, né, ainda No dentro período. do período. Então você providencia a sinalização e faz o bloqueio com aquela autorização da INDEC. Quando você não tem o material, né, a INDEC vai fornecer esse material, então tem todo um regramento de custo, se vai empenhar um agente naquele local, porque de repente precisa ter um desvio de linha de ônibus. Então vai aumentando a complexibilidade ali do processo, mas toda intervenção no viário tem que passar. Morador, comerciante, não pode ir lá fechar a via. Não pode, nem Perfeito. fazer inclusive o que a gente chama de reservas clandestinas. Isso daí é muito Colocar importante. o cone lá e falar meu estacionamento. Uma coisa já chamou a outra, né? Bom, era esse sentido. Às vezes a gente se depara, né, com caixotes, com cones, com cavaletes, pedaços de madeira, enfim, a gente já viu de tudo, né? Cadeira, carro, né? Enfim, toda reserva de vaga, se ela não tem anuência da INDEC para estar ali, né? Os nossos agentes, num primeiro momento, orientação ao proprietário do imóvel, do estabelecimento comercial, falou, amigo, aqui não pode, né? Não é dessa forma, o senhor precisa de um espaço para uma área de carga e descarga, para uma área de qualquer necessidade que o comerciante tenha, o caminho é INDEC. Aí ele vai fazer um estudo, ali vai gerar uma área oficial de carga e descarga, vai ter placa, vai ter faixa. A partir do momento que ele faz isso e não comunica, o primeiro momento é um aviso, o segundo momento é a recolha desse material para o nosso depósito. Então, o que seja que estiver na rua, os nossos agentes estão autorizados a recolher nas picapes, né? Os moradores podem ligar lá, tem algum número para solicitar fiscalização, não só nesse contexto, mas em outros contextos. Por exemplo, deixei um veículo danificado na via pública e está ali há meses. Né? É possível acionar a fiscalização? Tem um telefone específico para isso? Né? Esse telefone é um telefone que abrange todas as solicitações de tudo quanto é fiscalização? Vocês têm esse número? Vocês poderiam disponibilizar para a gente? Para os moradores que nos assistem? Nós temos 118 que o pessoal já pode Perfeito. automaticamente já ligar e direciona para a INDEC. Também tem através do nosso canal da INDEC, o site da INDEC também. Tem um canal para você fazer as solicitações também, tanto de obras e eventos que você tem, preciso de uma reserva, de uma solicitação de uma melhoria no viário, entre outros, e também a fiscalização pode ser feita através do nosso site da INDEC. A gente vai deixar na legenda tanto o telefone quanto o site da INDEC. Sabe por que eu toquei nesse assunto? Porque a gente começou a conversar e nós falamos desse estudo que está sendo feito em relação às vagas de estacionamento, sobretudo aqui na área comercial. É uma proposta da Associação Comercial, né, principalmente, e da Associação Master, porque, de repente, o comerciante, a gente já tem poucas vagas, ele se achando no direito de repente, selecionar essa parte da via aqui, além daqui, por estar na frente do meu estabelecimento comercial, pertence a mim. Pode ser que ele faça esse entendimento, né? Então é bom que esclareça também que não é, a via é pública, né? Sim. E ali não pode ser reservado. A vaga que é dele é a vaga particular dele, privada, né? Dele, sim. Enfim. E a gente está indo por uma linha de cada vez menos disponibilidade de vagas, né, de estacionamento. De repente a gente pode ser um problema que a gente se depare aí futuramente. Além disso, qual que é a importância, né, dessa discussão toda que a gente está tendo aqui para o futuro do Swiss Park, do ponto de vista da mobilidade, né? Que vocês entendem, que a INDEC entenda, que eu acho que também é uma preocupação, não só do nosso bairro, mas acho que da cidade como um todo, né? A INDEC está preocupada com isso, ela tem essas iniciativas pensando aí no futuro, em soluções aí a médio ou longo prazo? A INDEC está preocupada, a INDEC sempre esteve preocupada, tanto que nós estamos aí implantando, nós estamos auxiliando, nós estamos fiscalizando quando dá necessidade. E isso não é só no Swiss Parks, a INDEC está preocupada com Campinas. O Swiss Park está dentro da cidade de Campinas. E nós, sim, estamos preocupados, nós temos várias solicitações até mesmo de alguns usuários, o que vai ser daqui para frente, com crescimento, e não é só no Swiss Park. Nós estamos vendo aqui, a Baden mesmo é um exemplo,
que cresceu. Tem a ciclovia, dia do domingo ali é um trânsito de pessoas, de ciclistas, de veículos, e assim sucessivamente. Então, sim, ele está inserido no nosso conceito de planejamento, está dentro de Campinas, nós vamos dar a atenção necessária que for, e contamos com o apoio aí da Master, sim, como sempre tivemos. Reforço, nós temos esse bom relacionamento, vamos continuar, contem, o presidente sempre fala, estou à disposição, ele disponibiliza os canais, vocês já fizeram várias conversas com ele é bem Sim, acessível, perfeito. nosso Claro. diretor também de operações, Tá sexta-feira sempre. ele vai estar aqui também, tem Sim. uma reunião também com vocês, e nós, enquanto a parte técnica, a parte operacional, sempre vão estar à disponibilidade do usuário em si também. A gente fica focando em Master, no Spark, mas a importância do nosso usuário. Porque eu sou um usuário da Via, você é. Então, todo aquele que transita, nós estamos disponíveis aí, estamos com o canal aberto para auxiliá-los. José, a gente tem aqui aproximadamente 5.000 famílias. Nós temos muitos funcionários na área comercial. A gente tem aí também trabalhadores nos residenciais, né? Tanto que atendem os moradores, né? As empregadas domésticas, quanto os funcionários dos residenciais. E uma aflição, tanto dos funcionários quanto, né, dos moradores, diz respeito ao transporte público, transporte coletivo. Existe também aí um estudo pensando nisso, pensando em melhorar esse aspecto, tanto aqui no nosso bairro quanto na cidade como um todo. Né? A gente tem aqui, acho que não é exagero dizer aí que uma população aí transitando no Swiss Park de 20.000 pessoas. A gente está falando de 5.000 famílias, né? Não é exagero. Né? E um ponto sensível é o transporte público aqui na nossa região. Tem algum estudo? Eu já deixo até a proposta para a gente discutir isso também, mas para melhorar esse aspecto também. Tem sim. Deve ter chegado solicitação. É visível, né? Vamos falar assim, as solicitações que nos chegam, da crescente que nós tivemos aqui, e vai crescer muito mais. Então, tendo em vista essa crescente, novos estudos vão ser feitos para verificar uma maior quantidade de ônibus, os horários, uma verificação da melhoria de horários, a disponibilidade. Nós temos uma diretoria que cuida só de transporte, e aí você bem falado, pode ser um tema já para adiante, para vocês estarem tratando, aí eles podem dar um maior esclarecimentos, mas que tem sim. Então, todo e qualquer aumento que nós temos num bairro específico, e aqui no Swiss Park, a gente vê essa viabilidade, essa crescente que tivemos nos últimos 10 anos, o que não tinha ônibus, né? Era fora do bairro, hoje já nós temos pontos de ônibus aqui já cobertos. Sim, excepcionais. Os ônibus também chegando cada vez mais com menor tempo, e aí cabe sim, eu acho, que trazer as pessoas da diretoria de transporte tá falando um pouco mais dessa expansão, desse estudo e a viabilidade futura. Perfeito. Bom, são inúmeros temas, né? É uma discussão que a gente fica durante horas aqui, né? Eu acho que a gente esgota, né, um pouco aí desses temas, né? Eu acho que muito que a gente falou aqui é objeto de discussão por parte dos moradores, né? Aflições, essa questão da fluidez do trânsito. Eu entendo que a partir desses estudos e das providências que vão vir posteriormente, né, minimiza um pouco mais, ou melhora essa fluidez do trânsito, né? Essas aberturas que a gente teve aqui no nosso bairro, né, que conecta ali o bairro com a estrada velha de Indaiatuba, aqui com a Baden, lá embaixo de novo, né? Eu acho que isso também desafogou em alguns pontos, mas nós sabemos aí que vem muita gente, muito morador logo aí nos próximos 3, 4 anos aí. Exato. E esse estudo será necessário. E penso que o caminho é esse. Sim. O caminho é essa aproximação com a INDEC, com os órgãos públicos, porque a gente precisa discutir esses temas e a gente não consegue ficar distante do poder público, porque é ele quem vai promover essas transformações, né? E aí eu quero agradecer a presença de vocês.
quero abrir para vocês aí algumas considerações que vocês querem fazer finais. Fiquem à vontade. Agradeço imensamente a presença. Fiquem à vontade as considerações de vocês. Juliano, em nome do presidente Vinícius, né, do secretário Fernando, nosso diretor Sardinha, colocamos a INDEC aí à disposição de todos, você que é usuário aqui do bairro Swiss Park, conte conosco. Não é fácil administrar uma cidade do tamanho de Campinas, não tenho dúvida, onde nós finalizamos hoje, daqui um ano a gente tem que voltar, reforçar. O nosso trabalho é contínuo mesmo, os planejamentos são diários, a aplicação dos trabalhos é todo dia, é à noite, é sábado, é domingo, a INDEC não para. Nós atendemos todos os usuários, então, em nome do nosso presidente aqui, só temos a agradecer e conte conosco. Obrigado, agradeço imensamente. Carpenter. É isso. Bom, eu falo, quem trabalha no trânsito tem que gostar um pouquinho, viu? Tem que gostar um pouquinho, porque é um tema polêmico, é um tema intenso, é um tema que exige demais, né? Você atuar, você direcionar, você mobilizar, você fazer trabalhos de campanhas, né? De conscientização. Eu trabalho há 27 anos já na INDEC, né? Eu já fui agente de trânsito, eu fui encarregado, fui supervisor, hoje eu estou na coordenação desse departamento que eu vi crescer, né? E a gente sabe da importância, né? Daquela ação assertiva, né? Quando você trabalha numa região da cidade para diminuir ali a incidência do abuso, da irregularidade, e eu acho que aqui nessa região não tem sido diferente, né? A presença dos fiscais aqui não é a punição, mas é fazer com que o trânsito nos locais de gargalo, nos locais que estão bem sinalizados, aconteça realmente a preservação desses ambientes, para que a gente consiga trabalhar de forma harmônica, de forma assertiva e de forma a diminuir o sinistro, né? Na região aqui do Swiss Park. Então, eu estou aqui mais uma vez à disposição, né, em nome de toda a nossa presidência e diretoria, né? É um prazer estar aqui com você, com meu amigo de longa data aí, o José, que a gente trabalhamos juntos aí em várias empreitadas, tem muita história mesmo, né? Hoje mesmo tinha detalhes que a gente estava tratando, eu tô de férias, né? Mas aí o Zap não para, é aquela coisa toda, e a gente gosta, porque essas ações, né, que vão mitigando ali, vão diminuindo os atritos, as questões de risco, e a gente consegue, enfim, preservar as famílias, né? Acho que esse é o sentido, né? É o sentido de tudo, né? Então, é uma alegria estar com vocês aqui. Obrigado, e assim, a gente entende, né? Às vezes é um trabalho, né, difícil de ser feito, porque por trás de tudo isso nós entendemos que tem realmente o intuito de preservação das vidas, né? A despeito do que se fale, né? Às vezes negativamente, mas a gente entende que é isso, né? Mais uma vez eu agradeço. Nós que agradecemos. Acho que o papo foi muito bom, desafiador. Falar sobre trânsito é um desafio imenso, né? E aqui a gente teve a oportunidade de falar sobre os projetos que estão em curso, essa parceria da Master com a INDEC. Espero que vocês, nossos vizinhos, tenham gostado. E a gente volta em breve com mais um tema aí de grande importância e relevância para o nosso bairro. Nos acompanhem nas redes sociais e a gente volta em breve. Um abraço para todos.